E aí, gente, vamos lá. Vamos fazer aí uma resolução de exercícios de estequiometria da eletrólise e alguma outra coisinha aí que aparecer de eletroquímica, ok? Eu estou utilizando como referência o listão da UFT, que está aí embaixo, com uma série de questões de química da UFT, são mais aí de 40 questões da UFT de química. Eu já resolvi algumas questões desse listão em outros momentos, mas todas as vezes que tiver possibilidade, eu vou fazer também algumas questões. Alguém pode se perguntar, por que o professor está usando o UFT? Eu estou usando o UFT para a gente ir trabalhando essa ideia do vestibular mais tradicional, porque a gente treinando para o UFT, a gente treina para o EMA. Ok? Só que em outro momento, quando a gente estiver finalizando esse conteúdo de eletroquímica, eu vou trazer as questões do Enem, que são muitas questões sobre esse tema. O Enem já cobrou isso muitas vezes, é o terceiro conteúdo mais cobrado na prova do Enem. Só fica atrás de química ambiental e de estequiometria. O terceiro conteúdo mais cobrado é eletroquímica. Então, assim, é um conteúdo extremamente relevante. Mas hoje eu vou tomar por base a lista da UFT, que está em anexo. Baixem a lista e acompanhem aqui a leitura e a resolução dos exercícios. Ok? Eu vou fazer essa questão número 12. É uma questão da UFT de 2014. Lembrando, pessoal, que a UFT, as questões não são tão recentes, às vezes, porque a UFT ficou muito tempo sem fazer vestibular tradicional, utilizando somente a nota do Enem. Então, a gente tem um vácuo aí, um vácuo temporal entre o momento que ela parou de fazer e até o retorno para o modelo tradicional. Ok? Então, vamos lá. Questão número 12, ela diz o seguinte. Uma célula a combustível é um tipo de pilha que gera energia elétrica a partir da reação entre gases hidrogênio e oxigênio, como exemplificada nas reações redox a seguir. Aí ele disse que essa reação aqui, ó, é o ânodo. E ele disse que essa reação aqui é o cátodo. Se a gente quisesse a reação global, era só somar essas duas. Eu vou até montar aqui. Aí ele diz assim, qual é a força eletromotriz? Pessoal, para a gente descobrir, essa pergunta é bem fácil. Para a gente descobrir a força eletromotriz de uma pilha, é só a gente pegar o potencial maior e subtrair do potencial menor. Só que veja bem, eu não acredito que a UFT ia botar uma questão dessa com a resolução tão direta. Então, fiquem atentos para vocês não se confundirem, não caírem no conto do vigário. Olha o que acontece aqui. Se vocês olharem essa reação, vocês vão ver que o elétron aqui está do lado do produto. Quando o elétron está do lado do produto, quer dizer que a reação está perdendo elétron. Uma reação que perde elétron possui um potencial aqui de oxidação. Perde elétrons, oxida. Já essa segunda aqui, ó, a reação está ganhando elétrons. Quando a reação ganha elétrons, ela possui um potencial de redução, porque redução é ganhar elétrons. Quando a gente vai fazer o cálculo da força eletromotriz, ou os dois potenciais devem estar de oxidação, ou os dois devem estar de redução. Então, como é que a gente resolve isso? Troca o sinal de qualquer um deles. Ok? Se eu trocar o sinal do de cima, ele passa a ser de redução. Ó. Fica assim, se o potencial de oxidação aqui é de 0,83, se eu trocar o sinal para menos 0,83, esse potencial passa a ser de redução. E aí eu fiquei com os potenciais iguais. Potenciais falando a mesma língua, eu posso jogar aqui, ó. Então agora eu vou pegar o maior, que é 0,40, menos o menor, que é menos 0,83. Então a variação de potencial aqui vai ser de 1,23 volts. Observem que menos com menos é mais. Se por acaso eu tivesse feito o seguinte, ao invés de trocar o de cima, eu tivesse trocado o sinal do de baixo, mudaria alguma coisa? Vamos ver, ó.
Se eu trocasse o sinal de baixo, esse potencial que é de redução passaria a ser de oxidação. Vamos substituir aqui, eu vou pegar o maior, que é 0,40, e subtrair do menor, que é menos 0,8. Desculpa, está errado. Eu vou pegar o maior, que é menos 0,40, 0,83, menos o menor, que é menos 0,40. Porque aí eu tenho que pegar os dois de oxidação. Ou eu pego os dois de redução, ou eu pego os dois de oxidação. Não pode ser o contrário. Somando isso com isso, vai ficar 1,23 volts. Perceba que em qualquer uma das hipóteses de troca de sinal, eu chegaria ao mesmo resultado, que a letra D é a alternativa correta. Uma coisa que ele não perguntou, mas podia ter perguntado, aí se ele tivesse perguntado o contexto seria um pouco diferente, é qual seria a reação global dessa pilha. Pessoal, para a gente fazer uma reação global de uma pilha, é só deixar os elétrons na mesma quantidade. Deixou os elétrons na mesma quantidade, você consegue fazer a reação global. Um detalhe, na mesma quantidade em lados opostos. Observem que eles já estão na mesma quantidade e já estão em lados opostos. Então é só cancelar todo mundo que foi igual. Ó. Cancela elétron com elétron. Cancelo 4-hidroxila com 4-hidroxila. Aqui tem 4 de água e aqui tem 2. Então eu cancelo 2 daqui com 2 daqui, aqui sobra 2. E só. Então ficou assim, ó. 2H2 mais O2 formou 2H2O. Essa seria a reação global dessa pilha. Certo? Vamos lá para outra questão. Questão 13. Questão 13 é uma questão da UFT, da prova de 2011. Ela diz o seguinte, ó. A obtenção do magnésio metálico por eletrólise do MgCl2 fundido apresenta como semi-reação para o magnésio, ó. Mg2+, recebendo 2 elétrons e se transformando em magnésio sólido aqui. Aí ele diz, se durante o processo for aplicada uma corrente elétrica, então aqui, ó, foi aplicada uma corrente de 0,5 amperes por um período de tempo de 1 hora, então durante o intervalo de tempo de 1 hora, lembrando que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. A gente trabalha sempre com segundos. Ele quer saber qual é a massa de magnésio que vai ser formada nesse processo. Pronto. Um detalhe importante, ele deu aí a constante de Faraday. Ele diz que cada mol possui 96.500 coulombs. Uma coisa, pessoal, que não veio na questão, porque a UFT, ela dá a tabela periódica, coisa que o Enem não faz. Então, isso não vai vir na questão. Se fosse no Enem, viria na questão. A UFT não deu a massa atômica do magnésio. Então, a gente tem que ir lá na tabela periódica e consultar. O valor dela é 24. Ok? Eu estou citando isso para vocês, porque aí na questão a gente não tem. Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu já sei que a massa atômica do magnésio, ela corresponde a 24 gramas para cada mol de magnésio. Pronto. Segue o roteiro. O roteiro é sempre assim, ó. Pega essa quantidade de elétrons que tiver aqui e multiplica pela constante de Faraday. A constante de Faraday é a quantidade de carga que cada mol de elétrons tem. Cada mol de elétrons, segundo a questão, tem 96.500 coulombs de carga. Então, eu vou pegar, ó, como aqui tem 2 mols, vai ser 2 vezes 96.500. Isso corresponde a 1 mol de magnésio. Também baixo esse 1. Ó. Por que eu baixo 1? Porque o dia que for outro número, você vai lembrar de baixar também.
Cada mol de magnésio tem 24 gramas, ó. Valor que a questão não deu, mas está lá na tabela periódica para ser consultado. O exercício quer saber qual é a massa de magnésio que a gente vai formar com essa carga aqui, ó. Para calcular essa carga, é só aplicar o kit. Sempre que ele der a corrente, der o tempo, a gente calcula a carga pelo kit. Então, vai ficar a corrente vale 0,5 e o tempo vale 3.600. Eu disse para vocês que não aconselho vocês a fazerem essas multiplicações. Deixa assim mesmo, ok? Que aí vocês conseguem eliminar alguns números ali. Então, do jeito que está aí, a gente joga para cá, 0,5 vezes 3.600 coulombs. De onde veio esse 3.600? É porque ele deu o tempo em hora e cada hora tem 3.600 segundos. As unidades que a gente trabalha é a carga em coulomb, a corrente em amperes e o tempo em segundos. Então agora, pessoal, é só a gente cancelar aqui, ó. Cancela 2 zeros daqui com 2 daqui. Ok? Se vocês quiserem, ainda dá para simplificar, ó. Eu posso simplificar 2 daqui com o 36, ou eu posso simplificar o 2 com o 24. Tanto faz. Eu vou simplificar o 2 com o 36. Aqui vai ficar 18. Pronto. Agora é só multiplicar, ó. Vai ficar assim. 965m é igual 0,5 vezes 18 dá 9. 9 vezes 24. Porque vai multiplicar cruzado. Lembrando que esse 9 veio dessa multiplicação aqui, ó, que vai dar 9. Pronto, então essa conta vai ficar que m é igual. Multiplicando 24 por 9, isso aqui vai ficar 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 2, 18. Com 3, 21. Então, isso aqui vai dar 216 dividido por 965. Fazendo essa divisão, lembrando que o resultado, ele perguntou o resultado aproximadamente. Se eu faço essa divisão, ó, 216 dividido por 965, eu vou encontrar como resposta para isso aqui 0,22 gramas de magnésio aproximadamente. Ok? Deixa eu ver se eu não fiz essa conta errada aí. Vou repetir bem aqui o cálculo, pessoal. Acho que eu fiz alguma multiplicação errada aqui. Pessoal, o erro está aqui, ó. Foi um jumento. Eu botei aqui 0,5 amperes. Mas o enunciado está dizendo que isso aqui é 50 amperes. Eu não sei de onde eu tirei 0,5. Ok? Então aqui, ó, vale 50. Vamos refazer essa continha aqui. Ó, eu cancelei 2 zeros aqui com 2 daqui. Aí eu simplifiquei 2 com 36, aqui ficou 18. Agora eu vou multiplicar 50 vezes 18. Quando eu multiplico 50 vezes 18, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 900. Aí 900, multiplicando cruzado, 50 vezes 18 dá 900, 900 vezes 24. Agora vai dar certo. Se eu pego 900 vezes 24, isso aqui vai dar 21.600. Agora eu vou pegar 21.600 e vou dividir por 965. Isso aqui vai ficar 22,38 gramas aproximadamente. O que vai dar como resposta a letra A. Pronto. Então essa questão 13, a resposta é a letra A. Ok? Vamos lá, vamos fazer outra.
Vamos fazer a questão 14. Para vocês terem ideia de como esse conteúdo é relevante para a UFT. Questão 14 é uma questão da UFT de 2010. Ele conta toda uma história e ele diz o seguinte, que o ouro, AU3+, aquoso, reage com 3Cl- aquoso e forma AU mais 3,5 de Cl2. Aí ele diz assim, suponha que tenha sido utilizada uma corrente elétrica constante de 3,5 amperes durante 35 minutos determine qual das alternativas abaixo representa corretamente a quantidade de ouro depositado na medalha. Ok? Ele pede para considerar que a constante de Faraday como 96.500. Ok. Pessoal, uma coisa que a gente vai ter que fazer nessa questão é ir lá na tabela periódica e consultar a massa atômica do ouro. Vamos ver aqui. A massa atômica do ouro ela é aproximadamente 197. Ela é 196,96. Então, a gente já sabe que a massa atômica do ouro ela corresponde a aproximadamente 197 gramas para cada mol de ouro. O que o exercício quer saber? O que o exercício quer saber é o seguinte: qual a quantidade de ouro que é formado com essa corrente? Essa é a pergunta. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar simplesmente a parte que envolve o ouro. O ouro aqui ele é AU3+, se transformando em AU. Como aqui é 3+, quer dizer que ele precisou de 3 elétrons. Lembra que os positivos são os metais e a gente coloca a quantidade de elétrons que está aqui em cima? Então o ouro precisou de 3 mols de elétrons para se transformar no ouro sólido. Pronto. Agora é só a gente executar a conta. É bem tranquilo. Como aqui tem 3, eu vou colocar 3 vezes a quantidade de Faraday de 1 mol de elétrons, que é 96.500 coulombs. Isso vai me dar como resultado 1 mol, então uma vez 1 mol do ouro, que é aproximadamente 197. O valor é 196,96, 197 gramas aproximadamente. Só que o exercício quer saber qual é a massa de ouro que a gente vai formar com essa corrente nesse tempo. Então a gente vai ter que aplicar o kit para descobrir a quantidade de carga. Vai ficar então assim, a corrente é de 3,5 amperes e o tempo é de 35 minutos. Para passar de minutos para segundos é só multiplicar isso por 60. Quando eu multiplico 35 vezes 60, vai ficar 2.100. Então eu tenho um total de 2.100 segundos. Eu já aconselhei vocês em outro momento a não fazer essa multiplicação. Traz do jeito que está, sem multiplicar para cá. Então eu vou ter 3,5 vezes 2.100 segundos. Agora a gente tenta eliminar, simplificar o que der. Por exemplo, eu posso cancelar 2 zeros daqui com 2 daqui. Aprendam a simplificar, porque senão na hora da prova vocês vão ter muita dificuldade. Às vezes aqui na aula a gente faz uma conta ou outra com a calculadora para ganhar tempo. Cancelou os zeros, agora eu posso simplificar 3 com 21, aqui vai ficar 7. Pronto, agora é só multiplicar isso cruzado.
Multiplicando 3,5 vezes 7, vai ficar 24,5. 24,5 vezes 197 vai ficar 4.826,5. Dividido, deixa eu confirmar se está certo, 3,5 vezes 7 vezes 197. Isso, está certo. Dividido por 965. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar uma massa de aproximadamente 5 gramas de ouro, o que vai dar como resposta a letra B. Ok? Então, pessoal, essa é a maneira que a gente executa a estequiometria da eletrólise. Até a próxima.